Muito bem, vamos começar a nossa aula de hoje do Ateneu, né? A tríade da pessoa humana, espírito, alma, corpo e suas virtudes próprias. Vamos lá. Aqui eu quero fazer uma proposta interessante para a turma, que a gente vai. Parece simples, né? Nós falamos de definição de pessoa lá atrás, de personalidade, de caráter, temperamento, livre-arbítrio em Santo Agostinho, que foi o Lucas, professor convidado, é, esses conceitos de liberdade. Posteriormente, eu quero trazer livre-arbítrio e liberdade em conceitos de filosofia moderna e contemporânea, e da psicologia moderna e contemporânea também. Mas, agora, a tríade da pessoa humana parece muito simples, parece que é algo que a gente já trouxe aqui, só que não. Para chegar nisso, nós precisávamos ter entendido que é a pessoa, a personalidade, o temperamento, o caráter e outros conceitos. Porque agora nós começamos a dar uma aprofundada e pegar um pouco mais de literatura, que é o interessante. Aprofundar e criar consistência. A gente não pode ficar só no senso comum ou naquele achismo do que parece ser, mas saber citar, por exemplo, aonde é que eu vi isso, né? Aonde é que a gente sabe que existe essa divisão de espírito, alma, corpo? Da onde que nasce isso? Da onde que nasce que existe uma alma? De onde que vem isso? Então nós começamos a entender aqui. Primeiro porque não é uma questão religiosa. Todo mundo já pensa, a alma é uma questão religiosa. Primeiro que não é uma questão religiosa. Sócrates já falava da alma. Então, logo no início da filosofia grega, né, já tem, e Sócrates já começa a falar de forma mais sistemática. Por quê? Antes, outros filósofos já tentavam explicar o movimento, como que existe vida, como que é o movimento da pessoa humana, como que esse corpo está vivo, como que o corpo daquele animal está vivo, ele age, ele faz alguma coisa, ele está vivo. Então, tentando explicar a questão da vida, de onde vem a vida, vários filósofos vão encontrando respostas materiais, né? Vem da água, vem do fogo, vem do ar, do apeiron, o indefinido. Olha, a melhor resposta. Ah, de onde que veio? Do apeiron, do indefinido. É óbvio do indefinido. Se eu não sei, eu falo que é o indefinido, né? É mais bonito. Quando a gente não souber o que é alguma coisa, a gente pode dizer assim, fala que é do apeiron. Eu lembro quando estava no seminário, tinha, às vezes aparecia um suco, que era tipo suco de escola, né? É aquele suco que tem, é melado e pouco sabor, você não sabe que gosto que é. E aí alguém pegava e perguntava, esse suco é de quê? A gente brincava, falava, é de Aperon, é o suco de Aperon, indefinido, né? Então, o indefinido, que é a origem da vida, né? Então, sim, várias explicações. Dentro da mitologia grega, a gente pode perceber que a, a mitologia ela é uma tentativa de explicar as realidades humanas, a origem do cosmos, de uma forma mitológica, né, que eu ia falar, de uma forma mítica, né, de uma forma, uma explicação que depois se torna uma religião, né, que é a história dos deuses, a origem dos deuses, com quando você pega a Ilíada e Odisseia, de Homero. É interessante de observar a teogonia, né? A origem dos deuses. Teogonia, o nome já etimologicamente já entrega teogonia. É a origem dos deuses, tentando explicar a origem da vida, a origem do mundo, a origem disso tudo, né? Então, mais ainda, explicar os fenômenos humanos, porque os deuses eles têm características humanas, né? Não são características próprias às vezes de deuses, são características humanas. Primeiro porque são vários e disputam entre si e tem guerras entre os deuses, né? E, veja que todos têm um pai em comum, mas todos são deuses. Então tem os irmãos e todos eles são deuses.
Filho de um Deus com a humana seria um semideus, meio Deus, entende? Mas todos são deuses, então a multiplicidade dos deuses acaba fazendo com que escape à realidade, porque uma das primeiras características ou notas de uma definição de um conceito de Deus seria a irrepetibilidade, né? A perfeição. Um ser perfeito, ele é único, irrepetível, e aí já quebra o argumento de vários deuses, como há na mitologia grega. Agora, visto que somente a mitologia ela não traz uma explicação satisfatória para a realidade, né? Tanto que Sócrates ele é condenado à morte por corromper a juventude, por falar contra os deuses, né? Olha que absurdo Sócrates falar contra os deuses. A